Graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui num formato um pouco diferente para poder gravar mais uma aula para vocês aí. Hoje a aula de número 9, tá bom? Da lição CPAD, Juvenis, Queda e Redenção. Nós vamos tratar hoje da lição 9, o sacrifício do Redentor. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, faça parte dessa nossa família, tá? Compartilhe os vídeos, deixe o seu comentário, o seu gostei, isso é muito importante. E, mais uma vez, nos desculpe pela demora. Nós hoje estamos colocando o vídeo hoje, sexta-feira, né? Mas é isso aí, nós vamos tentando aqui, nós vamos lutando, vamos chegando lá, tá bom? Quero agradecer a participação de todos vocês, Raquel Silva, a todos vocês, nossos amigos aí do Facebook, do YouTube, que sempre estão nos acompanhando, né? Sempre estão aí marcando presença, graças a Deus. Isso é muito bom, né? Raquel Silva, como eu já disse, Sueli Eduardo, Ingrid Valesca, ou melhor, Ingrid Valesca, Rebeca Ribeiro, todos vocês que sempre participam, estão aí nos acompanhando, sempre cobrando os vídeos, isso é bom, porque prova que vocês estão acompanhando o nosso canal, tá bom? Quero agradecer a vocês que têm orado por nós, tá? Deus vai trabalhando e Deus está nos abençoando, graças às orações dos santos, tá? Lembrando também que o nosso contato vai estar à disposição aí, caso você queira nos convidar para ir na sua igreja, dar uma palavra, ministrar a palavra do Senhor, nós também estamos disponíveis aí. Então é só mandar para a gente aí o seu, ou melhor, a gente vai deixar o contato aí, eu vou deixar o contato e vocês entrem em contato com a gente e a gente vai vamos participar e cultuar a Jesus aí com vocês, tá bom? Lição de número 9, hoje, sacrifício do Redentor. Nós vamos tratar agora, né? Nós vimos aí falando sobre a graça de Deus e agora nós vamos falar basicamente sobre o sacrifício mesmo, a morte de Cristo na cruz do Calvário, o que nos gerou redenção, que nos gerou salvação, tá bom? Então, o tópico de número 1 aí vai tratar sobre a última noite do Redentor. Basicamente vamos falar aí, a lição vai nos retratar aí os últimos momentos, né? A última noite de Jesus. Lembrando que o nosso Senhor Jesus ele foi preso na quinta-feira à noite, tá? Após ceiar com os discípulos, participar da Páscoa com os discípulos, celebrar a Páscoa com os discípulos, o Senhor sobe ao Monte das Oliveiras para orar ao Senhor, e é durante esse processo de oração, é durante esse período de oração que Jesus vai ser preso pelos seus acusadores, né? Nós conhecemos as últimas palavras que o Senhor deixou aos discípulos, as instruções, lá em Lucas capítulo 22, né? A partir do versículo 39, vai tratar sobre os últimos momentos, né, da noite de Jesus, a última noite, né, melhor falando, as instruções, Pedro é avisado durante esse período, a última ceia acontece ali, né, Judas ele vai se retirar da ceia antes da ceia ser terminada, antes da ceia ser celebrada e vai atrás dos acusadores de Jesus para fazer um acordo com eles, né? É durante esse período, e aí Jesus está no Monte das Oliveiras, é Judas que vai chegar, vai dar um beijo em Jesus para identificá-lo, e ali Jesus será preso, né? Espancado já a partir dali, e vai seguir até o Sinédrio, aonde ele vai ser julgado. Porque como nós vamos ver também na lição, Jesus ele é julgado em dois julgamentos. O primeiro é o julgamento religioso, né? O Sinédrio, ou seja, onde estavam ali os doutores da lei, né?
os fariseus, escribas, que eram os responsáveis pela legislação religiosa do povo judeu, eles vão implementar algumas acusações voltadas ao âmbito religioso da sua época, né, baseada naquilo que eles entendiam ser naquilo que eles queriam acusar Jesus, tá? Então, perante o Sinédrio, Jesus vai ter o primeiro rol de julgamento, né? As primeiras acusações serão feitas ali no Sinédrio, e é nessa noite aí que nós vamos ter histórias como a de Pedro também, que a Bíblia diz que vai negar a Jesus, né? Pedro andou com Jesus todo um tempo, mas no momento mais complicado ele vai negar a Jesus. E eu acho interessante abrir esse parêntese aqui para falar a respeito, que esses dois personagens, tanto Pedro quanto Judas, eles se destacam, principalmente aqui nesse dia, nessa última noite. Porque você perceba, eles, na verdade, eles não são diferentes um do outro. Por mais que a gente tenha uma rejeição à figura de Judas, por mais que nós rejeitemos Judas por ser o traidor, Pedro e Judas, eles são nivelados ao mesmo nível. O pecado de Judas e o pecado de Pedro não é maior ou menor por questão de quem pecou mais, quem pecou menos. Perceba que tanto Judas, que foi lá e traiu diretamente, quanto Pedro, que negou a Jesus, o pecado é basicamente o mesmo. Foi Jesus quem disse: aquele que me nega perante os homens, eu negarei diante de Deus. Então a gente percebe que eles são nivelados em questão de pecado. Todos os dois estão nivelados ao mesmo nível. A diferença que tem é a visão que cada um deles tem de Jesus. Judas tinha uma visão política de Jesus. É por isso, né, alguns historiadores vão apostar nisso, que é por causa disso que Judas vai até o final e trai Jesus, né? A intenção de Judas, na verdade, acredita-se que não era de causar a morte de Jesus, mas era causar um alvoroço, um despertar revolucionário para que o povo se levantasse contra o Império Romano. E quando ele percebe que isso não vai acontecer, ele vai de volta até os que pagaram as moedas, né, os sacerdotes, e devolve as moedas lá a eles, mas isso já é tarde. E é exatamente aqui que se distingue Pedro e Judas. Judas andou com Jesus também, só que Judas, ele não conhecia a Jesus, o Cristo, o Redentor, aquele que veio para perdoar pecados. Mesmo vendo Jesus por muitas vezes dizendo: perdoados estão os teus pecados. É diferente da visão de Pedro. Pedro nega Jesus. Pedro faz basicamente a mesma coisa que Judas, mas a diferença entre um e outro está na questão de conhecer quem é o Cristo. O Evangelho de João, quando vai relatar esse momento de Pedro, diz que quando Pedro nega, o olhar de Jesus bate com o olhar de Pedro. Então, é esse olhar que transforma tudo. Pedro poderia ter buscado abrigo, buscado socorro em qualquer outro lugar. Só que Pedro encontrou abrigo, socorro e perdão em Cristo Jesus, exatamente ali. Porque Pedro entendeu quem ele realmente era. E quem era Pedro? Um pecador que carecia da misericórdia e da graça de Cristo. E que se não fosse por Cristo, ele não conseguiria se salvar. Então é ali que já é revelada a redenção. Ali tem a obra redentora de Cristo, falando desse tratar com Pedro. Por outro lado, Judas vai até os sacerdotes tentar buscar perdão nos sacerdotes. E como não há outro mediador entre Deus e os homens, ele infelizmente sai dali e vai enforcar-se, como diz as Escrituras. Então, nós percebemos que essa noite, essa última noite de Jesus foi uma noite turbulenta. Jesus está apanhando, mas os seus discípulos estão sendo provados em todo o tempo.
Quando Jesus é preso no Monte das Oliveiras, todos eles, né, eles fogem. A Bíblia diz que todos eles fogem. Tem um deles até que não estava nem preparado, que saiu pelado correndo. Então, ali começa também um tratar de Deus com eles, né? Um demonstrar de que eles não eram nada sem Jesus. Então, esse é o resumo da última noite do Senhor. Ele é abandonado pelos seus amigos, abandonado pelas suas ovelhas, negado pelo seu amigo, né? Porque Pedro é aquele camarada que dizia para Jesus: se o Senhor for até a morte, eu vou contigo. E na hora que a coisa apertou, Pedro vai negar a Jesus, tá? Então essa é a visão. É Jesus que está literalmente sendo abandonado no momento mais difícil que ele vai enfrentar. E o tópico de número 2 já vai entrar na questão do julgamento. Como eu disse, gente, o julgamento de Jesus é dividido em duas etapas. A primeira é um julgamento religioso, conforme lá em Lucas 22, 66 ao 71. Esse julgamento ele está acontecendo perante o Sinédrio, que é o representante legal da lei judaica, ok? Então, e qual é a acusação que Jesus vai ter perante o Sinédrio? As acusações que Jesus recebe perante o Sinédrio é blasfêmia, segundo, profanar o sábado, e terceiro, ser um falso profeta, né? Eles estão interrogando Jesus e eles falam que Jesus era blasfemo, porque ele se dizia que assentaria-se à direita de Deus, né? Lá em Mateus capítulo 25, 59 ao 65. Então eles vão dizer que quando Jesus profere esse tipo de palavra, quando Jesus diz que ele vem do Pai, quando ele diz que ele vai se assentar à direita do Pai, eles tomam isso para tentar acusar Jesus de blasfêmia. Só que, primeiro, isso não caracterizava-se blasfêmia, porque Jesus não estava se colocando superior a Deus, né? Jesus estava dizendo, quando Jesus dizia que iria se assentar à direita de Deus, né, no trono à direita de Deus, ele estava dizendo de um lugar privilegiado, ok? Ainda que quando falamos de Deus e de Cristo, estamos falando de uma só pessoa. É o mesmo Deus que está encarnado na sua segunda pessoa da Trindade para redimir a humanidade. Então a primeira acusação é de blasfêmia, ok? Todas as vezes que Jesus afirmava que ele vinha do Pai, que ele e o Pai eram um, que ele se assentaria à direita do Pai. Então, eles tentaram pegar isso e acusar Jesus de blasfêmia, o que não tinha provas, não tinha nenhuma ligação cabível, não era uma acusação certa, verdadeira, ok? A segunda acusação é a acusação de profanar o sábado. Jesus, por muitas vezes, curou aos sábados, né? Jesus, ele entrou na sinagoga, curou o endemoniado no sábado, ele fez diversos milagres exatamente no dia de sábado. O homem do tanque de Betesda é curado no sábado e Jesus manda ele pegar a cama e entrar e ir embora dali daquele lugar, né? E exatamente no dia de sábado. E quando os fariseus, né, veem aquele homem carregando a sua cama no dia de sábado, eles o interrogam, né, perguntando quem é que lhe deu ordem a isso, e ele vai dizer: foi um homem que foi no tanque de Betesda e me mandou pegar minha cama e começar a andar. Então Jesus, por diversas vezes, curou no sábado, fez obras no sábado, ok? O que, segundo a Mishnah, né, Sabá, que trata sobre a questão da lei sabática, nenhum desses atos caracterizava-se em violação do sábado. Jesus, é bom a gente lembrar isso aqui, Jesus como um judeu, né, ele cumpriu com todas as exigências da lei, tá? Para que isso não tenha dúvida, Jesus guardou o sábado para cumprir com as exigências da lei, ok?
Porque aquilo que nós não conseguíamos fazer, Jesus fez em nosso lugar, tá? Trazendo uma nova aliança, tá? Substituindo aquela velha aliança em uma nova aliança. Uma terceira acusação era que Jesus era um falso profeta, né? Ou seja, quem era o falso profeta? O falso profeta era aquele que profetizava, mas as suas profecias não se cumpriam, né? Durante o julgamento lá perante o Sinédrio, né, Caifás vai afirmar que Jesus explorava cinicamente as massas com um ensino novo e perigoso, né, que mascarava uma conspiração para desestabilizar a nação e talvez até mesmo destruí-la. Então Jesus veio pregando a mensagem nova, pregando a mensagem de uma nova aliança, né, onde o homem não necessitava mais de um outro intermediador que não fosse ele mesmo. E quando eles ouvem a mensagem de Jesus, eles entendem que aquilo ali é uma tentativa de desestabilizar a nação e trazer destruição à mesma. Então eles vão acusar Jesus também de ser um falso profeta. E aí o segundo estágio de julgamento de Jesus, após o Sinédrio, onde Jesus já está apanhando ali, sendo cuspido, sendo acusado injustamente, pessoas foram pagas para se levantar e acusarem Jesus injustamente. Nós vamos ao julgamento perante Pôncio Pilatos, né? E que representava Roma, que é o julgamento político de Jesus. Lá em Lucas capítulo 23, do versículo 1 ao 25. E as acusações perante Pôncio Pilatos são sedição, declarar-se rei e incitar o não pagamento de impostos a César, né? Então eles vão acusar Jesus disso aí. Quando falam de sedição, eles estavam falando que Jesus estava ali para trazer uma revolução que iria colocar em maus lençóis, digamos assim, a segurança do Estado, isto é, a segurança do Império, né, de Roma e de Jerusalém, que era domínio de Roma. Então, eles vão acusar Jesus de sedição, vão acusar Jesus de declarar-se rei. Gente, Jesus nunca falou que se declarou rei na questão de status político terreno. Todas as vezes que Jesus declarou-se rei, né, direto ou indiretamente, Jesus não estava falando desse reino terreno, né? Ele estava falando de um reino celestial, ok? Ainda que ele em si é o rei prometido, né? É o nosso rei dos reis e senhor dos senhores, ele tanto domina nos céus quanto na terra, mas quando Jesus falava a respeito do seu reino, ele não estava falando de terreno aqui, da terra, de Jerusalém ou de qualquer outro lugar. Jesus estava falando do universo, da criação no geral, porque antes dele nada do que existe existiu, né? Ou melhor, sem ele, né, nada do que existe existiria. É só através dele que tudo passa a existir, né? Porque ele é a razão da existência de tudo. Então eles acusam Jesus de declarar-se rei, acusam Jesus de incitar o não pagamento dos impostos a Roma ou a César. Só que Jesus em momento nenhum disse isso. Muito pelo contrário, quando questionado, Jesus pega a moeda, identifica na moeda a face de César, e o que Jesus vai falar? Deem a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. Jesus nunca disse para o povo não pagar impostos. Muito pelo contrário. Jesus, como um descendente direto de Davi, Jesus não tinha que pagar impostos. Mas mesmo assim, quando Pedro é questionado, né, e Pedro vai lá e abre o bocão para falar que Jesus pagava sim os impostos, Jesus vai lá e pega uma moeda, manda os discípulos pescarem um peixe, pegar uma moeda e pagar os devidos
impostos. Jesus nunca incitou. Então as acusações feitas contra Jesus foram todas elas foram acusações infundadas, acusações mentirosas e falsas contra o nosso Senhor. Tá? Tópico de número 3, o sacrifício. Né? Gente, quando a gente vê a história da crucificação de Jesus, eu não sei se você já parou para ler, se você não leu, seria muito bom que você lesse esse texto muitas e muitas vezes, sabe? Lucas 23, versículo 33, a seguir, onde vamos tratar diretamente da parte de crucificação de Jesus. Nesses textos nós vamos ter de maneira muito nítida o sofrimento que Jesus passou. E baseado nisso, eu queria falar segundo o que um cirurgião francês, ele escreveu, Pierre Barbet. Ele escreveu no seu livro, né? O seu livro é A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o cirurgião. E ele vai tratar nesse livro a respeito do sofrimento, da agonia que foi a crucificação até o fim. Então ele vai relatar, por exemplo, que quando Jesus está caminhando do local do seu julgamento, né, o local se chama Augusta, Mansão Augusta, me falha a memória aqui agora, até o Gólgota são aproximadamente 800 metros. Então esse percurso que Jesus vai ter que andar com a cruz nas costas, né, até o Gólgota é agonizante. E primeiro, porque Jesus não está em um estado físico normal. Jesus apanhou, Jesus foi espancado. E quando nós falamos de espancamento, eu não estou falando aqui de um tapa no rosto, de um cuspe, de uma palavra de xingamento. Não. Jesus foi espancado ao ponto de não ser morto, porque a ordem era de apenas falhou a palavra aqui, de apenas castigá-lo, né? De modo que a princípio a intenção era de castigá-lo e entregar ao povo, mas o povo vai insistir querendo a crucificação. Então o estado de Jesus é o seguinte: a carne de Jesus está completamente dilacerada pelas chibatadas, tá? A carne está completamente rasgada, né? Jesus recebe na cabeça uma coroa de espinhos, né? Que são feitas de galhos entrelaçados com espinhos muito grandes que perfuram o seu couro cabeludo, causando mais dores e mais sangramento. Então Jesus está caminhando nessa situação. No seu corpo é colocado uma capa, lembrando que o seu corpo está completamente dilacerado, a sua carne está completamente aberta, rasgada, as feridas estão completamente abertas. E eles vão lançar sobre Jesus uma capa, e Jesus vai caminhar carregando em seus ombros ainda, com as forças completamente esgotadas, uma pesada cruz. Tá? Aí alguns entendem que é a cruz inteira, outros entendem que era apenas o braço horizontal da cruz, tá? Mas independente, irmãos, a questão é o peso, independente. Eu costumo dizer o seguinte: se Jesus tivesse morrido a pedradas, não importa. O negócio era que Jesus tinha que ter morrido, era o sacrifício que era necessário, né? Então, Jesus está passando por tudo isso, ele vai caminhar no meio da multidão para ser exposto à multidão, completamente sem forças, está sendo apanhando, está sempre levando chibatadas os soldados ainda num caminho, né, de mais ou menos 800 metros. Seus passos não são normais, ele está tentando se arrastar, carregando o peso daquela trave e a fadiga que vão lhe causando quedas, causando cansaço extremo, né? Os soldados continuam batendo, chutando, açoitando ele, e
quando eles chegam no Gólgota, né, eles vão arrancar primeiramente completamente a sua túnica. E aí você pode perceber o tamanho do sofrimento, porque, como eu disse, as feridas estão abertas e o pano está colado nas feridas, né? Então a carne acaba de ser rasgada ainda mais, dilacerada. Então é mais dor, é mais sofrimento que Jesus está sendo exposto ali. Ele é deitado sobre a trave da cruz, né? Ele é colocado na cruz e ali Jesus vai ter os seus pulsos transpassados por longos cravos que, segundo alguns historiadores, eles tinham em média 18 centímetros, né? Que tinham que ultrapassar o pulso e varar a madeira para poder segurar o corpo na cruz. Então, além disso, ele tem um sofrimento de receber os cravos no pulso e depois os cravos eram rebatidos atrás para firmarem, para ficarem fixados ali naquela madeira e não soltar, né? E além de tudo isso, Jesus vai ser içado na madeira e quando isso acontece, o nervo mediano, né, que é lesionado pelos cravos, ele vai ser esticado, ele vai se esticar e o corpo vai, quando o corpo é suspenso, e isso vai causar mais dor, mais sofrimento para Cristo, né? E sem contar a respeito do posicionamento da cruz, que vai provocar o enrijecimento muscular dos braços numa contração progressiva que vai se espalhando pelos músculos do tórax, pescoço e abdômen, e isso vai causar um processo chamado tentania, que vai causando a asfixia, né, propriamente dita. Ele consegue puxar o ar, mas não consegue soltar o ar entra, mas não sai, e aí isso vai provocando asfixia lentamente da vítima, no caso de Jesus. E mesmo em toda essa situação de complicação, Jesus vai encontrar forças para proferir algumas palavras na cruz. E só para você entender, gente, todas as vezes que Jesus vai falar alguma coisa, ele tem que fazer força sobre os cravos do pé. Então ele tem que forçar o pé, porque ele tem um apoio ali para prolongar o seu sofrimento. Então ele vai ter que forçar o pé para poder liberar o pulmão para conseguir falar. E isso é muito, mas muito agoniante, né? Agonizante, né? E aí Jesus vai proferir algumas palavras, como a gente conhece, as mais conhecidas, né? Eli, Eli, Samá, Sabactani, Deus meu, porque Pai, por que me abandonastes? E a última de suas frases, que é: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, tudo está consumado. E aí a gente conhece, Jesus vai morrer cumprindo com seu sacrifício da lei ditada por Moisés, né? Ou seja, o Cordeiro de Deus vai nos livrar com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então essa é a realidade da crucificação, de maneira bem resumida, tá? E a redenção? Cristo, na cruz do Calvário, ele está se oferecendo em sacrifício a Deus. Como eu disse na lição, 2 lições atrás, era necessário um sacrifício de cunho eterno que pagasse a dívida que era eterna. E apenas Deus foi capaz de suportar sua própria ira para trazer redenção à humanidade. Jesus, como a lição vai trazer aí, está sobre o altar chamado cruz, se oferecendo em sacrifício a Deus pelo pecado da humanidade. Tá bom? Tem uma colocação aqui do lado da revista Subsídio, primeiro subsídio aí, e ele vai dizer o seguinte: Cristo nunca pecou, mas Deus o tratou como pecador, para que Cristo nos fizesse aceitáveis para Deus. Visualize o momento: Deus em seu trono e você na terra. E entre você e Deus, suspenso entre você e o céu, está Cristo na cruz. Seus pecados foram colocados sobre Jesus.
Deus que pune o pecado derrama sua ira de justiça sobre os nossos erros. Jesus sofre essa ira. Uma vez que Cristo está entre você e Deus, você não é atingido, mas salvo. Salvo à sombra da cruz de Cristo, né? Isso aí é lá do livro de Max Lucado, ele escolheu os cravos. Então, que Deus em Cristo possa te abençoar, que você possa ter entendido. Qualquer dúvida, nos envie sua pergunta e nós iremos te responder em nome de Jesus, tá bom? Deixe o seu comentário, se você gostou do vídeo, se não gostou do vídeo, o que faltou no vídeo. E um grande abraço e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor.